Vamos lá então para mais um programa show de bola aqui falando do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que nesse momento está paralisado, né? Devido ao desajuste com os jogos das equipes do Rio Grande do Sul, Juventude, o Grêmio e Inter, que com certeza seriam muito prejudicadas com o andamento do campeonato e suas equipes não podendo atuar, tá certo? Então, vou trazer aqui para vocês a tabela do campeonato e os jogos da última rodada, que foi a sexta. Então nós tivemos o Flamengo vencendo o Corinthians por 2-0, o Atlético Paranaense fora de casa, ótima vitória contra o Palmeiras, também por 2-0, Fortaleza e Botafogo 1-1, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0, o Bahia venceu em casa o Bragantino por 1-0, o Vasco venceu o Vitória também em casa por 2-1, e o São Paulo venceu o Fluminense em casa por 2-1. Os jogos que foram adiados: Inter e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio e Criciúma e Cuiabá. Vou trazer aqui a tabela e tem equipes com 6 jogos, equipes com 4 jogos. Para você ter uma ideia, o Criciúma tem apenas 3 jogos no campeonato, tá? Então tudo isso depois vai ser recuperado aí de uma forma alucinante, né? Lembrando muito do que aconteceu durante a pandemia, que os jogos foram ali depois esticados num espaço muito curto de tempo, várias partidas. Isso deve acontecer devido a essa suspensão de 2 rodadas, e não só as 2 rodadas, mas as rodadas que os times gaúchos já não estavam jogando, e automaticamente as equipes que enfrentariam eles também não jogaram, né? Óbvio. Então, primeiro lugar aqui, Atlético Paranaense com 13 pontos, empatado com o Bahia, em segundo com 13 pontos, não é surpresa. Em terceiro, Flamengo com 11 pontos, o Botafogo vem em quarto com 10, empatado com o São Paulo também com 10, e o Cruzeiro também em sexto. O Atlético Mineiro tem 9 pontos na 7ª colocação, empatado com o Bragantino, que está em 8º. O Palmeiras tem 8 pontos na 9ª colocação. Inter e Fortaleza estão com 7 pontos, 10º e 11º colocado. Com 6 pontos, Grêmio e Vasco, 12º e 13º colocado. Criciúma e Juventude com 5 pontos na 14ª e 15ª colocação. O Corinthians está com 5 pontos na 16ª colocação, e abrindo aí a zona de rebaixamento está o Fluminense com 5 pontos, Vitória e Atlético Goianiense tem 1 ponto, e o Cuiabá não pontuou ainda no campeonato. Olha que interessante aqui, ó, um exemplo. O Corinthians está em 16º com 6 jogos. O Criciúma está com 5 jogos em 14º, está na frente, com 3 jogos, os mesmos 5 pontos aí do Corinthians. Então aqui nós temos o Cuiabá, que tem 2 jogos a menos com relação a algumas equipes que já estão com 6. Aí o Vitória e o Atlético Goianiense, tá? A situação mais complicada mesmo é a do Criciúma, que tem apenas 3 jogos no campeonato, e aí tem o Inter aqui, ó, com 4 jogos e com 7 pontos. Então, o Campeonato Brasileiro ele vai voltar depois, as rodadas vão ir acontecendo, as equipes com jogos a menos, então não dá para você fazer uma projeção do Campeonato Brasileiro nesse momento, por causa desses jogos que tem uma diferença muito grande. Tem equipes com o dobro de jogos do que outras nesse Brasileirão, tá certo? Então, retrato de momento é esse aqui. Passei para vocês a última rodada, e antes da volta do campeonato, que vai ser para a 8ª rodada, a previsão, né? 8ª não, para a 9ª rodada é a previsão do retorno, que tem aqui um clássico entre Corinthians e São Paulo, por exemplo, tá? É a previsão do retorno, e seria para o dia 1º de junho, rodada do dia 1º de junho e dia 2 de junho, mas aí a gente volta a falar isso no próximo programa do Brasileirão aqui no Show de Bola. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.